carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Enquanto os irmãos vão encontrando aí o texto da palavra do Senhor, eu aproveito para agradecer imensamente a honra de poder ministrar a palavra aqui nesse púlpito ao nosso bispo doutor Oide José do Carmo, ao pastor Samuel, toda a diretoria que compõe essa casa aqui nessa direção. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. É uma honra e é pela graça que estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti por esse momento especial. Pedimos que a palavra que vem do trono de Deus agora atinja os nossos corações, as nossas mentes, a cada um agora que está aqui na igreja, que está nos assistindo aí pelas redes sociais, que nos ouve pela Rádio Paz, que a bênção do Senhor seja com cada um deles agora, abençoando e ministrando nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos acostumados a ver aí nas redes sociais um tema que muitas empresas, vendedores utilizam, não é? Que é o chamado antes e depois. Produtos de emagrecimento, maquiagem, musculação, academia, etc. Colocam lá o antes e o depois. Há muita coisa falsa e muita coisa verdadeira. Como tudo na vida, há o falso e há o verdadeiro. Mas é incrível a transformação. Você olha, por exemplo, dos emagrecimentos. Uma pessoa que pesava de mais ou menos 1,68 m, pesando 125 quilos. E aí essa mesma pessoa perdeu 60 quilos, está lá pesando 68 agora, 67. E você vê, puxa, que transformação. Olha só, o antes e o depois. O antes e o depois. E aquilo convence muita gente. Você está naquela situação, você fala assim, nossa, eu estou nesse antes aqui, ó, eu quero depois. Eu estou nesse momento do antes e não estou satisfeito com esse meu antes. Eu quero esse depois. Não precisa colocar uma palavra sequer. A imagem diz tudo. A imagem diz tudo. E diz que uma palavra, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eles só colocam o antes e o depois. O tratamento dentário, né? Que é proibido aí pela odontologia, mas eles colocam também lá os dentes todos estragados e depois todos arrumados. E você fala, eu quero fazer esse tratamento, eu quero isso, eu quero isso. E esse texto também fala do antes e do depois. Há pessoas que nesse momento nos assistem e nos ouvem aqui, que também estão no antes e podem chegar no depois ainda nessa noite. Esse texto fala do antes e depois de Cristo Jesus. E se eu pudesse dar um título aqui para essa mensagem, eu ia dizer, como é a vida antes e depois de Cristo Jesus.
E você vai ver como Jesus transforma, muda radicalmente a vida das pessoas. Mas para que você entenda isso, que você consiga compreender isso, você tem que ver o momento ruim, aquele antes, que você fala assim, puxa, eu estou nessa vida aí. Aquele momento triste, feio, horroroso, que eu preciso transformar para um depois. E esse texto também fala isso. Esse é um pequeno fragmento da Bíblia, que se houvesse somente ele, seria suficiente para salvar o mundo inteiro. Então presta bem atenção. Mas Deus, por ser misericordioso, deu uma Bíblia completa. Mas somente esse fragmento faz um raio-x do antes e depois do ser humano com e sem Cristo, com Cristo. Eu agora tenho Cristo, como era antes? Como serei depois? Então presta bem atenção, porque aqui tem a palavra mais poderosa, um dos textos mais lindos da Bíblia, suficientes para resolver todos os problemas da humanidade, suficiente. Então preste bastante atenção. E como é o antes e o depois, nós vamos observar 2 momentos nessa mensagem. O primeiro, obviamente, o antes. Como era o antes de Cristo? O texto vem e fala para nós, não é nada meu, é a Bíblia que conta, é a palavra do Senhor que vai nos dizer. O primeiro momento é que ele diz assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como era uma pessoa antes de Cristo? Era simplesmente morta. Morta. A morte tem algumas características. A primeira delas, e uma das mais horríveis, é a separação. Quando alguém morre, separa-se o corpo do espírito. Há uma separação ali naquele momento. Há uma separação da comunhão, da família, dos amigos. Quem morreu não reage mais. As pessoas não têm mais o timbre daquela voz, aquele pensamento, o jeito da pessoa, a personalidade. Simplesmente houve uma cessação que separou ela. Também. Então há uma cessação, uma separação. Mas não só. A morte também traz a característica da deterioração. Morreu, tem que enterrar logo. Porque a pessoa começa a desmanchar, começa a apodrecer, começa a feder. Essa é a minha realidade e é a sua realidade. Morreu, deteriora. E em terceiro lugar, a característica da morte é morreu, cessou, acabou. Terminou para ele o sonho, o projeto, a vida, aquilo que ele queria, o que buscava nesse plano não existe mais. Isso é a morte. A morte, como já muito bem definiram, é uma violência. É uma violência que acomete a nossa vida porque ninguém quer morrer. Ainda que iremos para um lugar melhor, nós não queremos. Então, quando acontece, é uma violência terrível que nos acomete. E o texto diz que antes de Cristo nós estávamos mortos. Tem coisa pior? Tem algo que pode dizer que há uma condição nesse mundo pior do que a morte? O texto começa assim. Sabe o que era o seu antes? Você estava simplesmente morto. A morte, aqui, morte espiritual, quer dizer que nós estávamos separados de Deus, que nós estávamos alienados de Deus. Todo mundo que nasce, biologicamente, passou a existir nesse mundo. Mas nasceu morto por causa do pecado, que é a régua mais democrática que existe na face da terra. Todo mundo que nasce, de qualquer família, de qualquer país, de qualquer cor, de qualquer altura, é uma pessoa passada na régua do pecado. Davi diz, Salmo 51:5, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele mostra para nós ali, já um fragmento da doutrina do pecado e da depravação total, é que todo mundo já nasceu encerrado no pecado. Pode ser o bebê mais lindo, a coisa mais linda do mundo, já nasceu contaminada, porque foi traduzido a ele o pecado de Adão lá do início, e ele é morto naquele momento.
Ah, eu não concordo com isso. Não tem que concordar. É a Bíblia que fala. A palavra mostra. Antes de Cristo, a sua condição é morta. É de morto, separado, alienado, longe, deteriorado com relação às coisas de Deus. Se você hoje é um cristão convertido, vida é o seu morte é o seu passado. Se você ainda não se converteu e não entregou sua vida a Cristo, morte é o seu presente. Quem já se converteu a Cristo, morte é o seu passado. Quem ainda não entregou a vida para Cristo, morte é o seu presente, é o agora. Nesse momento, você está morto, é o seu antes. O antes é feio, o antes é horroroso, o antes é aquilo que ninguém quer. E é nesse antes que, se você não tem Cristo, está nesse momento. Mas não é só. E eu sei que é difícil de falar amém, glória a Deus, quando falamos as coisas que desagradam. Mas tem coisa pior ainda. Diz o texto aqui o seguinte: nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, nós estávamos sujeitos a Satanás. Nós estávamos sujeitos ao poder cósmico desse mundo que anda na direção do demônio. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Jazer é estar morto lá. Ele está morto no maligno. O mundo está morto no maligno. E segue os desígnios dele cabalmente. Tudo que o diabo aponta para a morte, para a destruição, para a infelicidade, para a tristeza, o mundo caminha para ele. O mundo caminha para ele. E diz o texto aqui, segundo o qual nós andávamos outrora nesse curso. Quem ainda está no antes de Cristo, está na sujeição de ideias, conceitos de Satanás. Ideias, concepções do diabo. Como, por exemplo, lá na França agora, pode se abortar a qualquer momento. Na hora do parto pode fazer o aborto. Na hora do parto. Isso é uma ideia cristã? Por óbvio que não. Há milhares de ideias ruins assim. Há milhares de ideias. Se você for estudar lá aquele genocídio que teve em Ruanda, no Congo, onde uns negros se acharam melhor do que outros negros, os Tutsis, e aí então eles se juntaram para matar todos, importaram facões do mundo inteiro, chegavam toneladas e toneladas de facões, e quando um negro de outra tribo via os negros da tribo Tutsi, eles pegavam o facão e cortavam o tendão de Aquiles, aqui ó, no pé, a pessoa não podia correr, aí eles iam picando as pessoas, picando elas, e em 100 dias eles mataram 1 milhão de pessoas. 100 dias, 1 milhão de pessoas. Pesquisa lá sobre o genocídio de Ruanda. Sabe de onde vem essa ideia? Não é de Deus, não é de Cristo. É do mundo, do maligno, das pessoas que estão sujeitas a Satanás. Das pessoas que nesse momento estão mortas e seguem sujeitas às concepções do maligno, de Satanás, que coordena esse mundo horroroso que você vive aí. Terceiro, ainda tem mais, tem coisa pior. Nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne. Segundo as inclinações da carne. A pessoa está morta, a pessoa está sujeita a Satanás, e a pessoa tem desejos incontroláveis do desejo da carne dele. De coisas piores que possa se pensar. Piores que possa se pensar. Os desejos maléficos que estão dentro da pessoa. Há umas 2 semanas foi preso um alemão lá no Rio de Janeiro que tinha um estúdio de pornografia infantil. O delegado e os policiais que entraram lá ficaram horrorizados com o que havia ali dentro. A forma como eles estupravam, abusavam de bebês de 4 meses, de 6 meses, de criança, para produção de pornografia infantil. Sabe o que é isso? Pessoas na inclinação da carne, fazendo o que dá vontade, partindo para cada vez mais a deterioração do ser humano, que você olha, nem os animais fazem isso, mas o ser humano, morto, sujeito a Satanás e inclinado às paixões carnais, faz as piores coisas. Você quer estar nessa foto? Você quer estar na foto do antes? Imagina o quadrinho aqui, o tanto que está feio, a pintura que a Bíblia está fazendo
desse tipo de pessoa. Horrorosa. Você quer estar aqui? Sem Cristo, está aqui. É a palavra que diz. As pessoas têm uma inclinação. E aí, não importa moral, não importa ética, não importa o que o mundo está dizendo aí. Não importa educação, não importa dinheiro, não importa ter nascido no mundo desenvolvido, porque lá tem as piores coisas. A Europa tem a maior máfia de pornografia infantil, está na Europa. País de primeiro mundo, onde as pessoas têm dinheiro. Qual a diferença? Esse negócio de culpar pobre por crime é preconceito. Onde há pessoas, há pecado. Se não tem Cristo, está no quadro horroroso da vida. Horroroso. Mas tem mais. Puxa, tem mais? Sim. O último aqui, para terminar esse quadro feio. Diz assim: por natureza éramos filhos da ira. Filhos da ira. Submetidos à condenação. A expressão filhos da ira. Certa vez, lá em 1 Samuel 20, Saul disse assim: Davi é filho da morte, simbolizando que ele o mataria, que ele estava designado a matá-lo. Se você ler Romanos capítulo 1, onde fala qual é a destinação daqueles que estão na mira da ira de Deus, é a condenação eterna. Nós estávamos, antes de Cristo, condenados. E a quê? Ao inferno. Condenados. Gente, não tem como pintar a coisa. Não tem como colocar açúcar no chá ruim, não. O negócio é ruim mesmo. As pessoas serão condenadas ao inferno. Nós seremos salvos de quê? Do inferno. É o inferno que Cristo veio para nos tirar. É do reino das trevas, é da morte, é daquilo que não presta que Ele veio para nos tirar. E nós estávamos lá, condenados. Se sobrevir a morte sobre você no quadro do antes, você está condenado. Não tem saída. Ah, mas e o purgatório? E depois as pessoas não podem acender uma vela para mim? E não vão fazer uma missa, um culto, alguma coisa? Pelos mortos, nada. Hebreus diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a próxima vida, e se eu nascer aleijado, não vai mudar nada. Não tem próxima vida. Não tem outra chance. A sua chance é apenas nessa vida de encontrar com o Senhor Jesus. É só hoje, talvez, para muitos aqui. Muita gente que morreu agora, nessa pandemia, pensava que ia atravessar, mas não atravessou. Nós pensamos assim: comigo não, isso não vai acontecer na minha vida. Nós talvez só tenhamos o hoje, e se morrermos hoje, acabou. Não tem outra forma. Se você está no quadro do antes, você está numa situação terrível, perigosa, e não tem seguro para ela nesse momento. Você está vivendo morto, você está sendo dirigido por Satanás, deteriorando, você está nas inclinações da carne, e se morrer assim, está destinado à ira, que é a condenação ao inferno. E eu sei que é difícil falar glória a Deus, porque é mesmo, mas esse é o quadro horroroso. Mas tem uma boa notícia. E a boa notícia começa com uma conjunção adversativa. Quando estava lá na quarta série, a professora veio ensinar a conjunção adversativa. Ela falava assim: quando tiver mais, todavia, entretanto, quer dizer que vai mudar o assunto. E agora vai ficar mais fácil dizer glória a Deus, porque vai mudar o assunto. Lembra do quadro feio? Agora tem o quadro bonito. E ele começa com uma conjunção adversativa. Mas Deus. Não foi Platão, não foi Buda, não foi Maomé, não foi filósofo, não foi educação, não foi dinheiro, não foi ouro, não foi tesouro, foi Deus. Mas Deus, olha só, tinha um quadro horroroso aqui, que você estava nele, ou ainda está, o mais perigoso ainda. E aí tem um mais, bem no meio aqui, para começar a pintar um quadro bonito agora. Agora tem um quadro bonito agora, que é o segundo momento da mensagem. Que o segundo momento, o óbvio aqui, primeiro é o antes, agora é o depois. Qual que é o depois dessa mensagem aqui? É o que Deus vai fazer por nós. Começa o texto dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Sabe qual é o fundamento da mudança, da transformação, da pintura bonita, de mudar o quadro feio para um quadro lindo?
é Deus, é o amor dele, é a bondade dele. Não é você, não sou eu, não é a igreja, não é nada que tem em você, mas é em Deus. É a bondade, é o amor. Sabe, irmãos, a bondade e o amor de Deus nos envergonham. Sabe por quê? Tudo nós queremos retribuir. Se a pessoa nos dá uma coisa, nós damos outra. É assim, mas aqui não há retribuição. Aqui só há reconhecimento de uma coisa tão maravilhosa, tão graciosa. Por que Deus fez isso? Porque eu vou para a igreja? Não, você veio porque Ele já fez. Porque eu sou bonzinho, porque eu nunca fiz isso, porque eu nunca fiz aquilo. Nós somos ensinados mérito lá por causa do Natal. Se você for bonzinho, no final do ano, Papai Noel vai te dar um presente. E a pessoa pensa, eu fui bonzinho, eu mereço o presente. Mas aqui no texto, ele começa dizendo, vai haver uma mudança radical aqui, Nós vamos do antes para o depois. E do antes para o depois, sabe em que se fundamenta? Na bondade de Deus. Somente na bondade de Deus. A gente faz coisa tão errada, tão feia. A gente é pecador e ainda assim, Deus fez coisa tão maravilhosa. E o que Ele fez por nós? Em primeiro lugar, Deus começa a pintar um quadro bonito na sua vida do depois, dizendo que Ele nos vivificou. Vivificou, diz assim o texto. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele encheu você de vida. Você estava morto, Ele colocou o sopro da vida em você. Você estava longe de Deus, e agora Ele falou assim, vem para perto. É a vida que Deus colocou em você. É a vida que Ele encheu teu coração. É a vida que Ele encheu a tua mente agora. Agora você não é morto mais espiritualmente. Agora você é vivo. Agora você tem desejo de orar, de cantar. Você fica feliz. Você fica assim, impactado com a palavra de Deus. Você pensa assim, como é bom servir a Deus. E sabe por quê? Porque Deus colocou vida em você. Ninguém veio para cá porque é bonzinho, melhor que os outros. Fulano quer buscar Deus, eu quero buscar Deus. Você não quer buscar Deus, foi Deus que colocou Ele em você. Foi Deus que encheu sua vida dele. Foi Deus que colocou na tua mente que Ele é a melhor resposta. Aleluias, glória a Deus. Foi Ele, isso é vivificar. É colocar vida em nós. Ele colocou vida em nós. Eu estou cheio de vida de Deus, porque Deus colocou essa vida em mim. Mas não só, alguma coisa semelhante acontece ainda na boa pintura. Para melhorar a nossa vida ainda, para melhorar o quadro, diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo também. Como Cristo ressuscitou, nós também. A ressurreição é a vitória da vida contra a morte e o pecado. O que trouxe a morte? O pecado. O pecado, ao entrar no mundo, fez com que o homem morresse. O ser humano agora não vive mais, ele morre. E quando Cristo ressuscitou, sabe o que Ele disse? Agora há uma vitória sobre a morte, sobre o pecado. Aquilo que antes nos trouxe morte, agora Jesus, com a ressurreição dele, se levantando, diz o texto que para nós, Ele também já fez isso. Você foi ressuscitado por Cristo. Você estava morto e Ele te ressuscitou. Meus irmãos, nós estamos agora na vitória. Tem um hino que diz, agora é só vitória, agora é só vitória. Não é porque tudo vai dar certo, é porque é vitória. Na vida ou na morte, é vitória. Umas pessoas vão testemunhar, Deus foi fiel, passei pela doença. Outros morreram, e Deus não foi fiel? Claro que foi, claro que foi. Estevão, sendo apedrejado, um diácono, sendo apedrejado, esforçado, obreiro de Deus, homem de Deus, sendo apedrejado a ponto de morrer, ele vê Cristo de pé, à destra de Deus. Ele poderia estar reclamando e dizendo, eu sou crente, eu vou morrer aqui, não pode. Mas não, no momento da morte, ele vê Jesus. E ele relata para as pessoas, eu vejo Jesus. É vitória na vida, é vitória na morte. É isso que Deus fez por nós. Ressurreição, o seu seguro. É o seguro da nossa vida. Se você está aqui no antes, não há seguro algum. Morreu, condenação. Você veio para o depois, morreu, ressuscitou. Meus irmãos, que bem maior há que a salvação. Que bem maior há que a salvação. Podemos morrer com um vírus que nós nem vimos ele.
Pessoas novas, 20 anos, 25 anos, 30 anos, morrendo com um vírus, que nós nem vemos ele. Olha a fragilidade humana. Passa rápido, vai passar, passa a mim, passa você, passa todo mundo nisso. É uma fragilidade que bem maior nós temos. Se agarra no dinheiro, se agarra nos bens, eles não curam a nossa vida. Se agarra em Deus, porque Ele é a vitória, é a salvação, é vida, é morte, é Deus. Mas não só, tem coisa bonita aqui ainda para pintar o quadro. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh, aleluias! Antes, nós estávamos sujeitos a Satanás. Agora, nós assentamos aos lugares celestiais. Ou seja, nossa vida agora é coisa boa. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele estava todo amarrado, com vestimentas mortais. Todo amarrado, Jesus mandou, solte-o. Por quê? Porque ressuscitado, ele não ia ficar lá no cemitério, vagando por lá, como uma múmia. Ele ia sair, ia voltar a viver, se alegrar, comer, ir para a festa, ficar com a família dele, ter uma vida normal. Quando nós fomos ressuscitados por Cristo, Ele nos fez assentar em lugares melhores. Antes era a minha inclinação da carne, agora são as regiões celestiais. Eu quero ser um obreiro, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero viver uma vida nova, limpa de drogas, limpa das coisas que não prestam. Isso é assentar nos lugares celestiais. Eu quero agora estar em comunhão com pessoas que querem a mesma coisa. Eu quero uma mudança na minha vida, assentado em lugares celestiais. Estava perdido lá no mundo do crime, no mundo da prostituição, estava perdido no seu sentido, sem encontrar um rumo para a vida. Agora você adora a Deus. Agora aconteça o que acontecer, você é de Jesus. Agora aconteça o que acontecer, você tem comunhão com a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, você fala com Deus. As pessoas aqui falam com homens poderosos. Você no quadro do depois, fala agora com o ser mais poderoso, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o homem que resolve tudo. É Ele, é Deus, é Jesus. Você fala com Ele. Quem estava no antes, não podia falar com Jesus, estava morto. Quem está no depois, fala diretamente com Deus. Nós aqui falamos diretamente com Deus, você duvida? Viu o pessoal orando aqui? Com quem eles estavam falando? Diretamente com Deus. Você fala, mas não pode ser. É verdade, eles estavam falando com Deus. Quer falar com Deus também? Passa para o quadro do depois, sua vida vai mudar e transformar. Em último lugar, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, porque pela graça sois salvos. Em último lugar, somos objetos da graça de Deus. Quem estava aqui no quadro feio do antes, era objeto da ira. Quem está aqui no quadro bonito agora, é objeto da graça. Riquezas da graça, salvos pela graça. Sabe o que é graça, irmãos? É aquilo que eu não mereço. Jesus fez por mim, Ele deu para mim a graça, a salvação. As pessoas dizem sempre assim, você acha que você vai para o céu porque você é bonzinho, porque você vai para a igreja? Não, nós nunca dissemos isso. Nós vamos para o céu por causa da graça de Deus. Nenhum de nós que chegarmos lá no céu merece o céu, mas Deus, pela bondade dEle, falou assim, eu vou deixar você morar aqui. Eu vou deixar você morar aqui. Se você ler o texto lá de Lucas, quando Jesus é crucificado entre dois ladrões, um deles, malfeitor, diz assim para Jesus, ainda hoje, ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que mérito aquele homem tinha? Sequer era batizado, nunca tomou a ceia, era malfeitor, tinha a ficha criminal mais suja que puleiro de pato. E ainda assim Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso quer dizer um jardim especial. Não é nem no céu, é um lugar onde só o rei iria. E aquele homem creu em Jesus, e naquele momento, ele foi para lá. E o que ele fez para merecer? Nada. Ele apenas teve e recebeu na vida dele a graça de Deus. Quer ser salvo? Não faça nada, só receba a graça de Deus.
Está no quadro feio, vai receber a condenação. Não tem como fugir. Se acreditamos na graça, acreditemos na condenação. Está no quadro bonito. No depois, quero dizer para você, você vai para o céu se receber a Cristo. Você vai morar na glória, você vai morar com Deus, você vai morar no melhor lugar do mundo. E esse mundo aqui já tem muita vitória se você tiver a presença de Jesus. Fique de pé comigo agora em nome de Jesus. Porventura, há alguma pessoa aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida para Cristo, que ainda está no antes e quer passar para o depois. Eu quero convidar você a vir aqui à frente e você vai receber a graça de Deus sem pagar nada, gratuitamente. Só vir aqui. Tem alguma pessoa, um homem ou mulher, quer receber a graça de Deus? Há um convite para você vir aqui à frente agora, hoje, nesse momento. Não demore não. Pode descer aqui, se estiver na galeria, se estiver em algum lugar, e vir aqui à frente e receber a graça de Jesus na sua vida. Tem alguma alma que fala que quer sair do antes e ir para o depois agora, nesse momento? Vem aqui à frente e Jesus vai te abençoar. Abençoar. Tem alguma vida? Vem aqui à frente agora e nós vamos orar por você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguma vida que diz assim: hoje eu quero mudar, transformar. Hoje eu quero receber a Cristo. Eu vou dar a minha vida e a graça de Deus será sobre você. Se tiver, vem aqui à frente, em nome de Jesus.